Estamos aqui. Que não é fácil, né? Tudo bem? Posso começar? Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Enquanto os presentes, excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel e o representante do Ministério Público de Contas, procurador de contas, doutor Terto de Moraes Valente. Presente ainda os auditores. Não estão aqui. Em discussão, a ata número 14 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 30 de setembro de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhora presidente, com exceção apenas do processo 21.504/2012 da Prefeitura Municipal de Inocência, para o qual solicito retirada de pauta para reexame. Concedido. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto. Com exceção do processo que foi retirado de pauta, os demais, o Ministério Público de Contas mantém seus pareceres. Estão presentes ainda os auditores Célio Lima de Oliveira e a auditora Patrícia Sarmento dos Santos. Com a palavra, o conselheiro relator Irã Coelho das Neves, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhora presidente, conselheira Marisa, ilustre procurador de contas, doutor Terto de Moraes Valente, senhor conselheiro substituto Leandro Lobo Pimentel, senhores auditores, senhores funcionários. Nosso primeiro processo, senhora presidente, é o de número 71.088/2011, relativo ao convênio número 14.314/2009, celebrado entre a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, através do Fundo de Investimentos Esportivos e a Associação Atlética Pelezinho, tendo como responsável o senhor Júlio César Comiyama. Acolhendo o posicionamento adotado pelo corpo técnico e, em parte, o respeitável parecer exarado pelo douto Ministério Público de Contas, voto pela regularidade e legalidade da prestação de contas do mencionado convênio como contas regulares, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 4.672/2014, pertinente a pregão presencial número 24 de 2014, instaurado pelo município de Naviraí, sob a responsabilidade do senhor Adelvino Francisco de Freitas, do qual derivou a ata de registro de preço número 15 de 2004. O voto acolhe o parecer ministerial no sentido que seja prolatado o seguinte julgamento. Pela regularidade e legalidade do referido certame licitatório, bem como da formalização da respectiva ata e registro de preços. Pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da respectiva contratação. Pela intimação do resultado desse julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo de número 19.012/2013, que trata do pregão presencial número 37/2013, instaurado pelo município de Ribas do Rio Pardo, sob a responsabilidade do senhor José Domingues Ramos, do qual derivou a ata de registro de preço de número 17/2013. No que tange ao processo número 7.236/2014, que cuida do pregão presencial número 134/2013, levado a efeito pelo município de Paranaíba, representado pelo senhor Diogo Robalim de Queiroz, o voto acolhe o posicionamento do corpo técnico e o parecer ministerial e propõe a decisão nos seguintes termos. Pela regularidade e legalidade do referido pregão presencial, pelo retorno desses autos à segunda ICE para acompanhamento das respectivas contratações, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 5.121/2004/2014, pertinente ao pregão presencial número 40/2013, instaurado pelo município de Selvíria, representado pelo senhor Jaime Soares Ferreira, e 118.529/2012,
que cuida do pregão presencial número 61/2012, deflagrado pelo município de Costa Rica, tendo como titular o senhor Jesus Queiroz Baird. Quanto ao processo número 119.594/2012, que trata do contrato número 2027/2012, tendo como partes o município de Costa Rica, representado pelo senhor Jesus Queiroz Baird, e a empresa Riage Comercial Limitada, o voto acolhe o parecer ministerial no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade do referido contrato, da formalização do primeiro termo aditivo de supressão, e assim também no que respeita à execução financeira, pela intimação dos interessados acerca do resultado desses julgamentos. Voto nesse mesmo sentido para os processos 11.625/2013, pertinente ao contrato número 43/2013, celebrado pelo município de Paraíso das Águas, sob a responsabilidade do senhor Ivan da Cruz Ferreira, com a empresa Amorim e Vilalva Limitada. 16.789/2013, concernente ao contrato número 163/2013, firmado entre o município de Paranaíba e a microempresa Drogaria Munhoz Limitada, tendo como ordenador de despesa o senhor Diogo Robalim de Queiroz. E 118.336/2012, que trata do contrato número 320/AJ/2012, pactuado entre o município de Três Lagoas, sob a responsabilidade da senhora Marcia Moura e o escritório Coimbre Palhano Advogados Associados, SS. Já no processo de número 2012-2012, relativo ao contrato número 195/2011, firmado entre a Sanesul, representada pelos senhores José Carlos Barbosa e José Roberto Cardoso Ferreira, e a empresa Pantagro, Pantanal Produtos Agropecuários Limitada. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas no sentido que o julgamento seja prolatado nos seguintes modos: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato e respectivo termo aditivo, como também da etapa de execução financeira, pela intimação dos interessados acerca do resultado dos julgamentos. Já no processo número 18.152/2013, relativo ao contrato número 83/2013, tendo de um lado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representada pelo senhor Vantuil Francisco Brasil Jacini, e de outro a microempresa J. Martins Restaurante. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a esta colenda à Câmara o seguinte julgamento: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório e da formalização do citado contrato, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhar a execução financeira do contrato, pela intimação dos interessados acerca do resultado de julgamento. Esse mesmo voto para os processos 18.215/2013, atinente ao contrato número 141/2013, celebrado pelo município de Água Clara por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social, com a microempresa André Luiz Oliveira Nogueira Fabre, tendo como ordenadores de despesas Silas José da Silva e Sara Lorena Silva. E 19.055/2013, que trata do contrato número 2.578/2013, tendo de um lado o Detran MS, representado pelo senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, e de outro a empresa de pequeno porte Pedro Bum V. Oliveira e Companhia Limitada. No processo de número 20.460/2012, concernente ao contrato número 22/2012, pactuado entre o município de Cacilândia, sob a titularidade do senhor Carlos Augusto da Silva e a empresa Lau Indústria Limitada, o voto também concorda com o parecer ministerial, propondo o julgamento na seguinte forma: pela regularidade e legalidade da formalização dos termos aditivos do referido contrato e pelo retorno dos autos à segunda ICE para aguardar a execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para o processo número 9.557/2013, relativo ao contrato 194/AJ/2013, firmada pelo município de Três Lagoas, tendo como titular a senhora Marcia Moura, com a microempresa Vila Média Comercial Hospitalar Limitada. Com relação ainda ao processo de número 20.460/2012, solicita a Secretaria das Seções que considere a seguinte alteração promovida no item 1 do voto, onde constou o contrato administrativo número 367/AJ/2012, passa a constar contrato administrativo número 22/2012. Com relação ao processo 20.860/2012, que trata da nota de empenho número 1327/2011, emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, sob a responsabilidade do senhor João Antônio Demarco, em favor da empresa Premium Lubrificantes Automotivos e Industriais Limitada, o voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e propõe o julgamento da seguinte forma:
pela regularidade e legalidade da etapa da execução financeira do citado empenho. Esse mesmo voto para o processo 8.240/2010, concernente ao contrato número 135/2010, firmado pelo Fundo Municipal de Saúde Pedro Gomes, sob a responsabilidade da senhora Neide Aparecida de Oliveira Soares, com a empresa Marcelo Eduardo de Miranda. E, por fim, senhora presidente, o processo número 26.980/2011, pertinente ao contrato número 20/2011, firmado entre o município de Rochedo e a microempresa Cação e Strainer Limitada, tendo como ordenador de despesa o senhor Adão Pedro Arantes. O voto acompanha a análise do corpo técnico e parecer ministerial e está consubstanciado nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade, com ressalva da formalização do termo aditivo ao contrato, em face do encaminhamento de forma intempestiva a esse Tribunal de Contas; pela irregularidade e legalidade da etapa da execução financeira, em face do não encaminhamento do total da medição efetivamente realizada e da não comprovação da liquidação financeira do saldo contratual, da ordem de R$ 4.411,69. Pela aplicação de multa individualizada aos ordenadores de despesa Adão Pedro Arantes e João Cordeiro, no valor equivalente a 30 ofermes, por grave infração à norma legal, em decorrência da omissão na remessa de documentos sujeitos à apreciação nesta Corte de Contas, concedendo-lhe o prazo regimental para que efetue um recolhimento em favor do FUNTEC e, igual prazo, promova a devida comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação ao atual ordenador de despesa no sentido de que adote providências tendentes a comprovar a efetividade do cumprimento das obrigações decorrentes de contratos perante esse Tribunal de Contas. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados, são os nossos relatórios e votos. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel? Com o relator. Eu também voto integralmente com o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo da relatoria desta conselheira, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu retiro para reexame o processo 7.942 de 2013 da Câmara Municipal de Porto Murtinho. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Com exceção do processo retirado de pauta, os demais, o Ministério Público mantém seus pareceres. Os processos sobre minha relatoria são os seguintes: 17.968 de 2013, da Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Carlos Eduardo Xavier Marum, convênio 19.637 de 2013, o objeto é a aquisição de área para a construção de 150 unidades habitacionais referentes ao programa Minha Casa Minha Vida. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento desta prestação de contas de convênio como contas regulares. Voto no mesmo sentido nos 16 processos a seguir, todos da Secretaria de Estado de Educação, da responsabilidade da senhora Maria Nilene Badeca da Costa, tendo por objeto o repasse financeiro para transporte escolar. Os processos são os seguintes: 17.992, 18.112, 16.106, 14.561, todos de 2013, e 4.697, 4.701, 4.703, 4.706, 4.709 e 4.760, 4.764, 4.769, 4.770, 4.797, 4.801 e 4.819, todos de 2014. O assunto, respectivamente, aos convênios 19.644, 19.566, 19.527, 19.686, todos de 2012, e 21.107 de 2013, 19.598 de 2012, 21.360, 21.129, 21.189, 20.325, 20.226, 20.264, 20.354, 20.141, 21.306, 20.168, estes de 2013. Voto ainda no mesmo sentido nos dois próximos processos. O 16.025 de 2001,
Da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badec da Costa, convênio 19.184/2011. Objeto, construção de uma brinquedoteca na Escola Especializada Reino de Amor. Processo 10.635 de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiate, convênio número 2 de 2012. O objeto é atendimento ao idoso. Quanto ao processo 3.531 de 2012, da Prefeitura Municipal de Paranaíba, responsável José Garcia de Freitas, termo de credenciamento número 2 de 2012, o objeto é prestação de serviço de exames laboratoriais para pacientes carentes. Eu acompanho a análise da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: por declarar regulares e legais a formalização do primeiro e segundo termos aditivo, bem como da execução do termo de credenciamento. Processo 17.572 de 2013, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Nilceia Alves de Souza, processo licitatório, pregão presencial número 37 de 2013, objeto aquisição de gêneros alimentícios. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento licitatório. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. 3.227 de 2013, da Prefeitura Municipal de Antônio João, responsável Lúcia Regina da Cruz Butequevicius. O assunto é o processo licitatório, convite número 2 de 2012, e o objeto é a aquisição de carne bovina para merenda escolar. Quanto aos processos 1.748 de 2014, da Prefeitura Municipal de Jardim, responsável Ernei Cunha Bazano Barbosa. Assunto contrato administrativo 19 de 2014. E o objeto é locação de palco, contêineres com banheiro químico, tendas, grade de contenção, camarim, torres de som, iluminação e segurança para o carnaval. Eu acompanho o entendimento da CCE e voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento licitatório e a formalização do contrato. Voto no mesmo sentido nos 11 processos a seguir. O 2.532 de 2012, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato de obra número 565 de 2011. O objeto é manutenção e conservação e limpeza da Lagoa Maior. Processos 119.933 de 2012, 119.954 de 2012, 120.192 de 2012, 1.282 de 2013, 119.024 de 2012, 119.111 de 2012, 119.276 de 2012 e 1.555 de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Wilson Cabral Tavares, o assunto respectivamente dos contratos de obra 162, 153, 167, 205, 133, 141, 138, 223, todos de 2012. Objetos do contrato 162 e 167 é a construção de ponte de madeira em vigamento simples. O contrato 153 é reforma de prédio e quadra de esporte da escola estadual. O contrato 205 e 141 é reforma de prédio de escola. O contrato 133 é reforma de prédio da Delegacia de Polícia de Água Clara. O contrato 138 é recuperação de avenida na transposição de nascente do córrego no Parque dos Poderes. O contrato 223, obra de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Corumbá. Processos 1.304, de 2013, e 1.316, de 2013, da Secretaria de Estado de Obras Públicas e de Transportes. Responsável, Wilson Cabral Tavares. Contrato de obras do 211, de 2012, e 210, de 2012. O objeto do 2011 é os serviços técnicos especializados para desenvolvimento do sistema inteligente para a gestão de contratos de fornecimento de consumo de energia. E o contrato de 2010 serviços técnicos especializados para a implantação de sistema de modelagem de dados energéticos. Quanto ao processo 2727 de 2013 da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, do termo de credenciamento número 11 de 2011, o objeto é a realização de plantões na Irmandade Santa Casa de Misericórdia.
Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no seguinte sentido. Para declarar regular e legal o procedimento de inexigibilidade de licitação e a formalização do termo de credenciamento, aplicar multa regimental no valor de 30 alfermes ao prefeito municipal pela não remessa de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas dentro do prazo. Processo 24.544/2012 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, Sociedade Anônima, responsável José Carlos Barbosa, contrato administrativo 68/2012. O objeto é o serviço de roçada com remoção de resíduo. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no seguinte sentido. Por declarar irregular e ilegal o procedimento licitatório, convite número 10 de 2012 e a formalização do contrato, e aplicar multa regimental no valor de 50 alfermes ao ordenador de despesa, em razão de não haver 3 propostas válidas que atendam às exigências do ato convocatório, contrariando a Lei 8666 de 93 e a súmula 248 do TCU. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 18.202 de 2012, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo cujo objeto é o transporte escolar, em razão de que a autoridade responsável deixou de remeter a esta Corte Fiscal documento essencial relativo à formalização do procedimento licitatório e consequente formalização do contrato, restando os autos instruídos de forma ineficaz. Quanto ao processo 19.990 de 2012, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Felipe Arcoverde, contrato administrativo 67 de 2012. O objeto é a locação de ônibus para transporte de pessoas. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto por declarar regular e legal o procedimento licitatório convite número 13 de 2012, declara irregular e ilegal a formalização do contrato e pela aplicação de multa regimental à autoridade responsável no valor de 50 alfermes, em razão de que o objeto do contrato e o valor não terem sido consignados de forma clara quanto ao objeto desse contrato. Processo 17.617, de 2012, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Felipe Arcoverde, contrato administrativo 108, de 2012. O objeto é a confecção de placas, faixas e banners em lona de polietileno e adesivagem de veículos. Eu acompanho o entendimento da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da execução financeira do contrato. Voto no mesmo sentido nos 4 processos a seguir. O 119.520 de 2012, da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, responsável Edson Luiz de Davi, contrato administrativo 56 de 2012. O objeto é a aquisição de 2 veículos automotores 0 km. Processo 117.989 de 2012, da Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Miriam Aparecida Paulatti, contrato administrativo número 13 de 2012. O objeto é a atualização, ampliação e instalação do módulo compacto DAOS, que é a unidade de acesso distribuídos digital de marca NET, instalado na SEAC. Processo 1212 de 2012, da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, responsável Robertson Luiz Moreira, assunto é o contrato administrativo número 164 de 2011. O objeto é a prestação de serviço com substituição de peças, objetivando a reforma de uma máquina pá carregadeira. Processo 3.503 de 2012, da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, responsável Robertson Luiz Moreira. O contrato administrativo é o 167 de 2011. O objeto é a prestação de serviço de promoções artísticas para a realização de abertura do Natal, com apresentação de show, bem como na infraestrutura no tocante à sonorização, iluminação, palco e camarins. Quanto ao processo 119.568 de 2012, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, o assunto é o contrato administrativo 786 de 2012. O objeto é a locação de imóvel para a instalação do almoxarifado. Eu acompanho o entendimento da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do primeiro termo aditivo. E aí, em todos os processos aqui relatados, onde há incidência de multa, concedo prazo regimental para o seu recolhimento junto ao FUNTECê e as autoridades administrativas competentes serão devidamente comunicados o resultado dos julgamentos nos termos do artigo 50 da Lei Complementar número 160 de 2012.
Em discussão, os relatórios e votos dessa conselheira. Como não? Só para colaborar com Vossa Excelência, não para discutir o mérito, o item 3 do seu resumo foi tido como processo 16.025/2001, Secretaria de Estado da Educação. Claro que é uma falha de digitação aqui, simples. Na verdade, trata-se do processo 16.025/2013, conforme consta na pauta. Só para Eu solicito à Secretaria das Sessões a correção, de acordo com foi lembrado aqui e visto pelo conselheiro Irã. Continue a discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Irã? acompanho o relator em todos os processos. Conselheiro substituto Leandro. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Antes de encerrar a nossa sessão, eu quero aqui agradecer ao conselheiro substituto Leandro Lobo Pimentel pela participação na nossa Câmara, já que é a primeira vez que os novos auditores começam efetivamente a participar das câmaras nesse plenário, e agradecer a sua presença e dizer que estamos muito felizes com a sua participação junto conosco. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da segunda Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.